vivo, entrou. Vamos guardar para ver. Vamos guardar para ver quem entrou, alguém. Oi, Mário, boa noite. Boa noite a todos que estão chegando aí para mais uma live. Ricardo, Michele, boa noite. Boa noite, Luiz Leandro. Aninha, querida, seja bem-vinda. Yara, priminha. Boa noite a todos. Deixa eu preparar aqui o celular para minha mãe acompanhar as questões. Cacilda, boa noite. Luzia, Carlos Eduardo, boa noite. Dona Laura, Silvia, boa noite a todos. Deixa eu ver aqui. Aqui. Ok. Mais 600 ou todos os comentários? Como é que a senhora põe? Põe os mais relevantes. Pode pôr todos, depois eu mudo. Todos, ok. Tem mais gente. Bom, Landa, Dona Lourdes, seu Macir, boa noite a todos. Boa noite, gente, que estão chegando aí. 4 minutinhos e a gente já vai começar. Maria, boa noite. Zeza, minha irmã, boa noite. Vânia, minha irmã, seja bem-vinda. Marcelinho, Marielle, boa noite. Boa noite a todos. Hoje a nossa live de perguntas e respostas de Pinga Fogo, né? Daqui a pouquinho vocês já vão poder fazer as questões. Nós iniciamos sempre com uma prece, né? Às 8 horas. E logo após a gente já inicia as questões. Como eu sempre digo, nós fazemos as perguntas então até às 8h45, para que dê tempo da gente responder tudo na mesma live, né? E a partir daí a gente vai para a vibração dos passos e da fluidificação da água. E aí então eu já oriento vocês, aqueles que quiserem, já preparar um copo, uma garrafinha com água, para que ao final da reunião seja fluidificada, tá? Irani, boa noite. Miriam, seja bem-vinda. Todos os nossos irmãos aí que estão chegando. Denise, boa noite. Pérola, boa noite. Inês. Benedito, seja bem-vindo. André. Odete, minha irmãzinha, boa noite. Rosângela. Cadê a Rosângela? Está aí com você? André, Helena, boa noite a todos. Então daqui a pouquinho, 2 minutinhos, a gente já vai começar, para que, se Deus quiser, a gente tenha uma live tranquila e harmoniosa, né? Cristina, boa noite. Rosineide, boa noite. Lucilene, seja bem-vinda. Claudete, minha irmã. Ivali, boa noite. Boa noite, Helena. Oi, Helena. De Recife, minha irmã. Seja muito bem-vinda. Que Deus nos ampare para que possamos ter uma reunião abençoada, né? Tuca, minha irmã, seja bem-vinda. Ah, Rosana, já tava demorando, hein? Manda um beijão pro Mandu também. Para Valentina. Eliana, minha irmã, boa noite. Bom, falta 1 minutinho para a gente começar. Então, logo após a prece inicial, vocês já podem já deixando as perguntas, tá? Para que a gente vá respondendo
e até 8h45, 15 para as 9, 10 para as 9, até 10 para as 9, porque a partir daí eu preciso de um tempo para que a gente possa estar respondendo todas, né? Hoje e depois a gente passa para a vibração e para o passe, tá? E eventualmente, queira Deus que não ocorra nada. Semana passada houve um probleminha na live, caiu a conexão. E aí eu retornei. Então, eventualmente, se cair a conexão, eu vou voltar, tá? Então, fiquem tranquilos, tá? Beth, minha irmã, seja bem-vinda. Nando, seja bem-vindo, meu irmão, meu amigo. Então, 8 horas, vamos iniciar então. Mila, boa noite. Então, eu vou iniciar com uma prece, tá? E aí vocês já podem iniciar com as questões, tá bom? Bom, então vamos todos elevar o pensamento e o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus, entrando em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião, eles nos possam conceder a paz, a harmonia, proteção, auxílio para as nossas necessidades íntimas, e ao sairmos daqui, possamos ser renovados e fortalecidos para continuar as nossas tarefas. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então vamos iniciar. Nós já temos uma questão aqui e eu vou começar por ela e a partir daí vocês já podem colocar as questões que a gente vai respondendo, tá bom? O que a espiritualidade diz sobre mudança de gênero? O que a espiritualidade diz sobre mudança de gênero? Bom, a gente precisa tomar um cuidado muito grande quando a gente fala em sexualidade e mudança de gênero, né? Porque nós precisamos sempre utilizar como modelo da nossa conduta em relação aos outros, Jesus, né? Então, a primeira questão que nós precisamos colocar é como Jesus agiria em relação a pessoas que são diferentes, entre aspas, de nós, né? Porque na sociedade humana, nós nos vinculamos muito ao padrão de, entre aspas, normalidade. E tudo que destoa, tudo que foge dessa normalidade, a gente vê com uma certa dificuldade, né? Um certo preconceito até, né? A gente vem vencendo isso faz um tempo, né? Mas ainda é muito entranhado em nós. Então, vamos analisar o Evangelho de Jesus. Jesus, durante toda a sua vida, nos orientou a não julgar, né? E a sua vida foi isso, ele nunca julgou ninguém. E mesmo quando ele foi obrigado a julgar a mulher adúltera, uma vez que o sacerdote do Sinédrio convidou para isso, ele não julgou. Ele disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, dessa forma, ele não julgou ninguém, né? Então, nós também não podemos julgar, né? Nós não sabemos a experiência que esse espírito traz de outras vidas, né, para optar pela mudança de gênero, né? Nós não sabemos quais são as experiências dele nessa existência, né? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a questão 200 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta claramente: os espíritos têm sexo masculino e feminino? E os espíritos dizem: não, como entendeis. Então o espírito, ele não tem sexo masculino e feminino. Ele reencarna
conforme a necessidade dele. Ora reencarna na condição masculina, ora reencarna na condição feminina. Então, sempre que há a característica da homossexualidade, seja masculina ou feminina, a primeira coisa que nós precisamos ter é um profundo respeito, né, com as pessoas que estão passando por essa experiência, né, e entender que o fato dela querer modificar a estrutura do seu corpo físico para se adequar à estrutura do seu corpo espiritual, porque vamos imaginar uma mulher que seja homossexual, ela traz dentro de si o corpo espiritual de uma mulher, um corpo físico de um homem. É uma expiação, é uma experiência difícil para ela. Ou, ao contrário, um homem, né, uma mulher espiritual que venha num corpo de homem. Então, quando ele ou ela passa por uma cirurgia para adequar o corpo físico à sua condição espiritual ou psíquica, nós não podemos julgar, né? Então, nós precisamos entender que o homossexual, masculino ou feminino, é, antes de tudo, um espírito imortal como nós, nas mesmas experiências que nós, né? Talvez eu imagino por que surgiu essa dúvida, né? Essas semanas atrás a gente viu aí nos meios de comunicação a propaganda da Natura em relação a Tammy Gretchen, né? Que mudou de gênero, né? Mas aí essa questão, ao ponto de vista espiritual, é a de menos. Não importa se é homem, se é mulher, se é homossexual, se é transgênero, se é lésbica. O que importa é o que vai ao coração. O que importa é o amor. A representatividade masculina ou feminina é o de menos. O que vale realmente é o sentimento. No caso, era uma campanha do Dia dos Pais, né? Mas o que vale é o espírito imortal, né? O que vale é o sentimento. Por exemplo, vamos utilizar um exemplo prático. No Dia dos Pais, muitos pais, padrastos, são homenageados e não são filhos biológicos. Ou muitos pais adotivos também. Por que são pais? Pela conduta que eles têm em relação aos seus filhos. E por que um homossexual não pode tê-lo? Não é? Tantos pais homossexuais, casais de homossexuais que adotam crianças e são pais exemplares. Não é? Então acredito que a grande questão é como é a conduta do espírito e não a conduta física apenas, tá bom? João, minha prima me perguntou sobre os 3 dias de escuridão. O que o Espiritismo fala sobre isso? Será que foi metafórica? Em relação aos 3 dias de escuridão, se é metafórico ou não. Na verdade, a doutrina espírita ela sempre se baseia na lógica e no bom senso, no estudo, né? Então, para que haja um fenômeno astronômico que leve a 3 dias de escuridão no planeta inteiro, é impossível, né? Porque nós sabemos, através da astronomia, que quanto um hemisfério recebe o Sol, o outro não. Onde é dia, no outro é noite. Então seria impossível o planeta inteiro ficar em escuridão por 3 dias. O planeta inteiro de uma vez, né? Seria possível que isso ocorresse apenas em um hemisfério? Também não.
porque não tem fenômeno astronômico que seja capaz de barrar o Sol durante tanto tempo. O máximo que ocorre é o eclipse solar, que dura no máximo algumas horas. Então é impossível. O que leva a interpretar essa informação de forma metafórica, ou seja, 3 tendo um sentido por trás, né? Não 3 dias literais, mas um período, e de sombras, né? Ou seja, talvez esse período de sombras a gente já esteja vivendo, né? De violência, de sexolatria, de criminalidade, né? De distorção moral da sociedade. A gente já está vivendo isso, tá? O que seriam os sonhos? Geralmente, sonho e algo parecido acontece, como se já tivesse passado por aquela situação. A pessoa pergunta sobre os sonhos, porque geralmente ela sonha e acontece, né? Isso é uma característica muito comum daqueles que têm uma sensibilidade, talvez até uma sensibilidade mediúnica, tá? O que ocorre é que quando nós dormimos, nós saímos do corpo físico, e a partir daí a gente vivencia experiências no mundo espiritual. E muitas dessas experiências estão projetadas para acontecer num futuro próximo. Quando nós temos uma certa sensibilidade, nós captamos enquanto sono essas circunstâncias e elaboramos essa captação de informação através do sonho. Então não aconteceu porque você sonhou porque ia acontecer, tá? Porque quando sonhamos com pessoas que já desencarnaram, elas se parecem mais jovens? Porque quando nós sonhamos com certas pessoas, elas aparentam mais jovens. Porque quando nós desencarnamos, nós levamos para o mundo espiritual nosso corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito, né? E o perispírito ele é moldável conforme a mentalização, a mente da pessoa. Então é muito comum que um familiar querido que tenha desencarnado em fase idosa, ou às vezes muito judiado com o processo de doença, quando ele chega no mundo espiritual e já se adapta ao mundo espiritual, ele reflete no seu corpo espiritual a felicidade e a saúde que é do seu espírito. Então ele se apresenta mais jovem. Então é muito comum uma pessoa que morreu com 80 anos aparentar, por exemplo, 50, 60, né? Uma face mais vigorosa, mais juvenil, né? Isso é perfeitamente normal, porque faz parte de uma das características do perispírito, que é poder ser moldado conforme a vontade mental do espírito. Ele pode, inclusive, se aparentar mais jovem, como pode se apresentar com uma aparência que ele tinha em uma outra encarnação dele. Também pode ocorrer. João, fale um pouco sobre o aborto numa época em que se acreditava que nos primeiros meses ainda não havia vida. Bom, quando a gente toca em aborto, a gente precisa... A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: Deus é infinita justiça, mas também é infinita misericórdia. Quando a gente fala em aborto, nós precisamos entender o grau de conhecimento da pessoa, porque a pessoa ela é avaliada pela sua consciência segundo o seu grau de entendimento, né? Uma pessoa que imagina que o espírito se liga ao corpo no momento do nascimento e não no momento da concepção, ou que sequer imagina que exista espíritos, não é? No processo de gestação, ele não é cobrado pela consciência da mesma forma que alguém que seja espírita ou espiritualista, por exemplo,
e tem o perfeito conhecimento que o espírito se liga ao corpo no momento da fecundação. Quando o espermatozoide atinge a barreira do óvulo, aí há a ligação, né? Então é o primeiro ponto. Agora, superado isso, aquelas mulheres que cometeram aborto não tendo conhecimento, na maioria das vezes o espírito reencarnante a perdoa e se prepara e muitas vezes volta na mesma família e algumas vezes até com a mesma mãe para uma nova oportunidade de continuar o processo evolutivo, né? Agora, quando a mãe e o pai, porque o pai também comete aborto, muitas vezes induz a mãe a fazê-lo, né? Então, quando ela e ele cometem um aborto com consciência, sabendo o que é, lógico que a sua consciência vai cobrar um pouco mais. E esse espírito, se for um espírito um pouco mais esclarecido, ele perdoa e segue o caminho dele. Mas também pode ficar vinculado aos dois em processos obsessivos, né? Então, o que a doutrina espírita orienta é que o aborto é um crime. É um crime aos olhos da lei divina, né? Por quê? Porque não há a possibilidade da lei divina permitir matar, né? E o aborto é uma forma de homicídio, né? Então, nós precisamos ter essa consciência, salvaguardando, lembrando, retirando, excetuando os casos em que a mãe e o pai não têm essa consciência, né? Que logicamente não podem ser avaliados como alguém que tem essa consciência. Entrou alguma aí? Deixa eu só complementar uma coisa do aborto. Deixa eu só complementar uma coisa do aborto que eu acabei esquecendo. O processo de ligação do espírito se dá no momento da fecundação, que segundo os médicos e segundo o próprio André Luiz no livro Missionários da Luz, capítulo 13, a fecundação ocorre por volta de 4 horas após a relação sexual. Então, tudo que for mecanismos contraceptivos que sejam utilizados após a fecundação é abortivo. Tudo que é utilizado antes da fecundação é contraceptivo sem problema nenhum, né? Então, só para que a gente tenha uma noção, tá? Entrou alguma aí? Entrou? Não. Porque quando sonhamos com pessoas parecem mais jovens, essa já foi. Deixa eu só apertar aqui. Aí. Boa noite. O que dizer dos sonhos extremamente reais em que nós vemos voando e visitando diferentes lugares? Podemos estar no plano espiritual realizando essas atividades realmente? Pode sim. Extremamente reais são sonhos que Kardec chamava de sonhos espirituais, reflexo do que a gente vivenciou no mundo espiritual, tá? Enquanto estava dormindo. Em relação a voar, nós na doutrina espírita chamamos de volitar, porque o que nos impede de voar é o nosso corpo físico, né? O espírito, ele tem essa possibilidade de volitação, porque conforme o livro dos espíritos, os espíritos se movimentam à velocidade do pensamento. Então eles podem tanto volitar a velocidade do pensamento, ou seja, fechar os olhos, pensar em algum lugar e surgir naquele lugar, como podem volitar, né? Ou, como você colocou, voar, né? Então é uma sensação extremamente prazerosa realmente. E é possível, com toda certeza, tá? Não entrou mais ainda. Não? Eu vou voltar. Isso. Entrar de novo. Aqui.
Vamos ver. Estamos vendo aqui, porque como o celular não é tão bom, eu estou complementando. Quando não entra aqui no celular, a gente vê aqui pelo painel, tá? Vamos ver aqui. Podem fazer questões, meus irmãos. Então, João, o que o Espiritismo acha da lei de atração? A lei de atração, ela não é exatamente como a gente imagina na Terra, né? O que é a lei de atração? A lei de afinidade. Afinidade e a lei de sintonia, né? Ou seja, afinidade. Nós sintonizamos, nós nos afinizamos com pessoas que pensam e agem como a gente, né? Aquela velha questão que as pessoas falam, né? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Dentro da doutrina espírita, nós mudamos um pouco esse conceito. Diga-me quem é e eu te direi quem anda com você. Os espíritos que estarão andando com você. Então essa é a lei de atração, tá? Se você se esforça por ser uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa cumpridora dos seus deveres, você vai estar envolvida por espíritos luminosos, espíritos bons. Se você é uma pessoa má, uma pessoa invejosa, uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que tem dificuldades, se irrita muito com os outros, você vai sintonizar com espíritos que vibram nessa faixa de sintonia. Essa é a lei de atração. Cada um atrai para si as companhias que se afinizam com a forma de ser da pessoa, né? Então essa é a lei de atração. Agora, no processo de reencarnação, nós trazemos, e aí a gente iria entrar num assunto mais complexo, mas apenas dando uma pincelada, o nosso corpo espiritual ou perispírito, ele emite energia. E essa potência de energia positiva ou negativa vibra através do nosso pensamento e das nossas ações. Então, essa onda que é gerada pelo nosso pensamento, irradiada pelo nosso perispírito, atinge pessoas e situações que são atraídas por nós para que, convivendo com essas pessoas e passando por essas situações, nós possamos reabilitar os nossos equívocos do passado. Então é uma forma da lei de causa e efeito se fazer através da lei de sintonia e a lei de atração, tá bom? João, sabemos que a pandemia aflora sentimentos difíceis de lidar, tristeza, angústia, entre outros. Você acredita que os espíritos menos evoluídos estejam se aproveitando desses momentos que estamos vivendo? Bom, nesse período de pandemia aflora realmente sentimentos difíceis de lidar, tristeza, angústia, entre outros. E se os espíritos inferiores aproveitam dessa fragilidade nossa? Com certeza, né? Isso vem complementar aquilo da resposta anterior da lei de afinidade e de atração, né? Sempre que nós sintonizamos luz, nós vinculamos com espíritos luminosos. Sempre que nós sintonizamos trevas, nós vamos nos sintonizar com espíritos negativos. E naturalmente que nesse período de prova coletiva, que é a pandemia, e que nos convida a uma reflexão do nosso mundo interior, é natural que nós fiquemos, em momento de isolamento, tristes, angustiados, nervosos, não é? E isso faz com que o nosso padrão vibratório, os nossos pensamentos, caiam um pouco. E aí muitas vezes eles se utilizam desse padrão baixo
para nos perturbar em processos obsessivos. Então, a tarefa nossa é, quando começar a perceber que está dando vazão à angústia, à tristeza, à depressão, né, tentar mudar o panorama. Como diz Divaldo Pereira Franco, começar a trabalhar o processo de mudança do pensamento. Sempre que vier um pensamento negativo, tentar substituir por um positivo. Sempre tentar deixar a mente ocupada em alguma tarefa, dentro do lar, ou assistir uma TV, ou ouvir uma música. Como diz o velho ditado, né? Oficina, mente vazia, oficina, né? Oficina do diabo. Então, sempre estar com a mente trabalhando em algo produtivo, em algo que lhe faça se sentir melhor. Porque daí você consegue, tem forças de vencer esse tipo de sentimento. João, como o kardecismo analisa situações tão atuais como o homossexualismo e o bissexualismo? Como o kardecismo ou a doutrina espírita analisa a situação tão atual como o homossexualismo e o bissexualismo? É uma complementação daquela primeira pergunta que eu fiz a resposta no começo, talvez a primeira, se não me engano. Na realidade, o espírito, conforme a questão 200, ele não tem o sexo masculino e feminino como nós entendemos na Terra, né? Então, o espírito, ele reencarna na condição masculina ou na condição feminina, conforme as suas necessidades de evolução, né? Porque tanto a condição masculina quanto a condição feminina, ela tem muitas lições para nos ensinar. Então, ora encarnamos na condição masculina, ora na condição feminina. Em relação ao homossexualismo, há uma certa dificuldade para o espírito se adaptar à sua condição psíquica, masculina ou feminina, é diferente da sua condição morfológica, do seu corpo físico. E aí gera um certo conflito, uma certa dificuldade, né? Que dentro da doutrina espírita é visto como uma prova ou uma expiação, né? Mas isso não quer dizer que são pessoas reprováveis ou pessoas doentes, como a gente muitas vezes ouve falar. Não. São pessoas que estão passando por uma prova, que estão passando por uma limitação nessa encarnação, como todos nós passamos, né? Todos nós, de alguma forma, em alguma situação da nossa vida, sofremos inibições, inibição financeira, inibição na família, inibição psíquica, inibição no corpo físico, inibição sexual, inibição de doenças, etc. Então, todos nós passamos por determinadas inibições conforme as consequências daquilo que nós praticamos no passado. Então, como devemos agir? Com a perfeita naturalidade, porque como nós, os homossexuais também são espíritos que estão caminhando rumo à luz, né? Então, todos nós passamos por dificuldades, e eles também, né? E isso não desmerece os nossos irmãos homossexuais, né? Porque existem pessoas que estão nessa condição da homossexualidade e que são pessoas incríveis, portadoras de sentimentos nobres, né? Eu mesmo tenho amigos homossexuais que são primores no sentido moral, né? Então, eles não têm problema nenhum a não ser uma determinada inibição dessa situação, mas que não inviabiliza a sua conduta moral, né? Mas existem muitos homossexuais que não são bons.
como heterossexuais. Né? Então, como a doutrina espírita vê essa condição? Com a maior naturalidade possível. Tá? Poderia falar um pouco da lei de causa e efeito? Se não me engano... Já foi? Não, parece que não. Falar um pouco sobre a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é muito simples da gente entender. Né? Por quê? Se nós olharmos a vida, iniciando no berço e terminando no túmulo, nós vamos encontrar milhares, talvez de milhões de injustiças na Terra. Mas quando nós quebramos essa barreira e nos olhamos como espíritos imortais, que já vivemos centenas de vidas e viveremos outras milhares de vidas, nós percebemos que a cada um segundo as suas obras. Como dizia Jesus. O que isso significa? Tudo que eu faço, penso e falo, volta para mim. Fica marcado no meu corpo espiritual. E isso gera uma energia que atrai pessoas e situações para a minha vida que me habilitam, que me permitem reparar isso, não com Deus, não com Jesus, não com os espíritos amigos, mas com a minha própria consciência culpada. Então, assim, tudo que eu não consigo resolver em uma existência, eu resolvo em outra. Como um trabalhador que não consegue arar todo o campo num dia, ele começa o trabalho de onde ele parou no outro dia. Então essa é a lei de causa e efeito. Então, não é um castigo. Deus não castiga ninguém. Estamos passando para o mundo de regeneração. Quando termina esse processo? Bom, estamos passando para o mundo de regeneração. Quando termina esse processo? Ótima pergunta. Porque segundo o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, caso você não leu, leia, que vale muito a pena, e o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Jesus, que é o nosso governador espiritual, está presidindo esse processo de transição planetária. E nós sairemos do mundo de provas e expiações, ou seja, não existirá mais expiação na Terra, não existirá mais doenças incuráveis, dores e sofrimentos atrozes, que são vinculados à lei maior de causa e efeito, vinculada à expiação. Não terá mais. O mundo será habitado por espíritos já comprometidos com o bem. Aqueles comprometidos com o mal não terão mais oportunidade na Terra. Então, como se dará esse processo? Segundo o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, esse processo começou no século XIX, com a vinda da doutrina espírita ao mundo, 1857. E durará em torno de 200 anos, o que nos dá a data aproximada de 2057, para completar o processo de transição da Terra. Quanto período que a Terra ficará nesse processo? Não se tem ideia, né? Mas o que a espiritualidade superior fala é que por volta de 2057 a Terra estará bem modificada. Basta lembrar uma mensagem de Joana de Ângeles, psicografia do Chico, do Divaldo, que ela diz: o século XX foi conhecido como o século da tecnologia e da ciência. O século XXI será conhecido como o século do amor. Né? Temos ainda 80 anos. E espero que ele possa ser mesmo. Outra pergunta. É normal a gente sonhar toda noite sonhos coloridos, se recordar de algumas cenas que vivenciou, mas a gente sempre ser bem jovem
e nunca na idade que a gente realmente tem. Bom, isso até pode ser comum, meu irmão, minha irmã. Por quê? Porque quando nós saímos do corpo com sono, nós readquirimos algumas características que nós temos enquanto espírito. E nós podemos vivenciar a nossa aparência mais jovem, uma vez que o perispírito, como, se não me engano, eu coloquei em alguma questão anterior, ele é plástico nas suas formações. Então ele se adapta ao pensamento do espírito. Então, se nós estamos num padrão vibratório mais elevado, em sintonia com a espiritualidade superior, é normal que nós tenhamos uma aparência mais jovem, né? Ou até uma certa vinculação à tua aparência quando era mais jovem, né? Isso pode ocorrer. E o fato dos sonhos ser coloridos induz mais que seja uma experiência mais real, e não apenas fruto de uma vinculação mental ou psíquica, como pode também ser os sonhos. Tá? Sou uma pessoa super sensível. Sinto quando o ambiente está pesado e fico mal. Tem pessoas que sinto que já conhecia sem nunca ter visto. Por ser assim, sofro de ansiedade e depressão há mais de 15 anos. Remédios não adiantam para mim. Bom, deixa eu ler aqui. Tem alguma aí? Não, é essa mesmo, só que eu vou ler aqui. Sou uma pessoa super sensível. Sinto quando o ambiente está pesado e fico mal. Tem pessoas que sinto que já conhecia sem nunca ter visto. Por ser assim, sofro de ansiedade e depressão há mais de 15 anos. Remédios não adiantam para mim. Realmente, minha irmã, na verdade, tudo isso que você está colocando é porque você tem uma sensibilidade maior do que a maioria das pessoas, né? E essa sensibilidade, quando é constante, né, é chamada de mediunidade, né? Então, tudo que você está relatando aí, eu conheço muito bem, porque eu também sou médium, né? Então, a gente percebe tudo isso que você falou mesmo como característica da mediunidade, né? Quando você coloca, por exemplo, que sente quando o ambiente está pesado, né? Então eu, por exemplo, também sinto. Eu evito ir em velórios exatamente pelo clima pesado. Porque quando eu vou em um velório, por exemplo, eu sinto tanta carga do sofrimento que eu choro mais que o viúvo ou que a viúva. Quando eu vou numa festa, eu absorvo tanto a energia de alegria que eu fico mais feliz que o aniversariante, por exemplo, né? E às vezes perceber pessoas que eu nunca tinha visto e parece que eu conheço, né? E isso também é bem comum. Então, quando a gente tem uma certa dificuldade em elaborar tudo isso, em entender isso, né, com uma questão vinculada à própria espiritualidade e à nossa capacidade de perceber a espiritualidade, realmente a gente entra em processo de ansiedade, de depressão, né? Porque o médium, como ele capta muita sensibilidade, ora, no mesmo momento que ele está bem, está tudo ótimo, de repente fica emburrado, de repente fica triste, vai às lágrimas, daí dali a pouco já está dando risada de novo. Então essa inconstância que a sensibilidade mediúnica provoca, ela deve ser educada, né? Nós precisamos começar o processo de educação dessa mediunidade, né? Para que você tenha uma vida tranquila. Por quê? Porque o que nós sentimos não é nosso, é de outros espíritos, né? Então, eu vou passar aqui para você alguns livros. Isso serve para qualquer pessoa que esteja vinculada ao mesmo processo que o seu, tá? Eu vou passar, logicamente que você não vai ter condição de anotar, mas essa live vai ficar tanto aqui na nossa página do GAEFA, quanto
no canal do YouTube. Então depois você volta e pega o nome dos livros. É uma série de livros que você deve tomar o cuidado de ler por sequência, porque ele vai falar tudo sobre mediunidade, do mais simples ao mais complexo, tá bom? Então o primeiro é Espiritismo Aplicado, Eliseu Rigonati. O segundo, Mediunidade Sem Lágrimas, também do Eliseu Rigonati. Terceiro, Diretrizes de Segurança, de Valdo Franco e Raul Teixeira. Quarto, Os Mensageiros, André Luiz, psicografia do Chico. Quinto, Missionários da Luz, André Luiz, psicografia do Chico. Sexto, Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz, psicografia do Chico. Esses 6 livros, lidos em sequência, te darão uma luz muito grande sobre como é o processo da mediunidade e principalmente como você deve fazer para disciplinar isso e viver tranquila, saindo desse processo de depressão. Porque realmente os remédios agindo sozinhos, sem esse tipo de conhecimento da mediunidade, realmente não resolvem muito. Então, mas tenho certeza que se você ler esses livros, você terá um conhecimento que vai dar condições de disciplinar a tua sensibilidade mediúnica e, ao lado da medicação, poder fazer efeito com clareza e você ter uma vida perfeitamente saudável, tá bom? Outra pergunta relacionada ao sonho. João, sonho muito à noite, mas no dia seguinte não me lembro de nada. O que quer dizer esse sonho? Esperar um pouquinho para que eles entrem aqui. Acabou caindo a conexão. Isso acabou caindo a conexão, então nós vamos. A minha mãe vai anotar as questões da outra publicação e vocês podem complementar aqui também ou refazer as questões aqui, tá bom? A gente vai continuar por aqui, tá? Bom, eu estava na questão sobre o sonho. Sobre o sonho. Sonho muito à noite, mas no dia seguinte não me lembro de nada. O que quer dizer esses sonhos? Só esperar um pouquinho para ver se a pessoa que fez a questão já entrou. Bom, o que é não lembrar do sonho? Na verdade, quando a gente dorme, a gente sai do corpo e vive experiências no mundo espiritual, tá? Só que lembrar do sonho não é uma questão espiritual, é uma questão física, do cérebro, né? O que ocorre muitas vezes é que às vezes nós vamos dormir preocupados, nervosos, angustiados ou ansiosos, e aí a gente tem uma dificuldade muito grande de armazenar no cérebro essas informações vindas da mente. Então, muitas vezes a gente dorme, sonha, mas não lembra. Ou também acontece muito, eu acabo de acordar, eu lembro do sonho. Eu vou ver a hora no relógio, por exemplo, e já esqueço. É muito comum isso, né? Principalmente quando nós fazemos uso de medicação para dormir ou qualquer outro tipo de medicação, antidepressivo ou remédio para dormir, alguma coisa, isso afeta a capacidade do cérebro de armazenar essas informações do mundo espiritual que a gente vivenciou à noite, tá bom? Próxima pergunta. Como a doutrina vê a utilização de castigos físicos para educar os filhos? Não me refiro a agressões com a intenção de machucar ou ferir, mas uma palmada, por exemplo.
Bom, como a doutrina espírita vê os castigos físicos na educação? Bom, como você mesmo colocou na questão, não é agressão, né? A doutrina espírita é totalmente contra a qualquer tipo de agressão. Agora, o processo de educação dos filhos é um processo extremamente delicado e complexo. Por quê? Porque quando nós iniciamos o processo de educação da criança, nós devemos começar o processo de educação quando descobrimos grávidos. Durante todo o processo de gestação, já conversar com o espírito que está ali. Né? Durante toda a infância e principalmente até os 7 anos, é essencial colocar na criança sentimentos de religiosidade, de amor a Deus, ensinar a orar, desde os 2, 3 aninhos, orar junto com ele ou com ela, sempre que fizer algo errado, não bater por bater, mas sentar e explicar o porquê que não pode fazer aquilo, né? Infelizmente, hoje, a gente vê uma sociedade muito voltada ao imediatismo, né? Nunca tem tempo para nada. Mas a realidade da educação deve ser assim. 2, 3 aninhos, começou a perceber nele indícios de alguma falha moral, trazida de outra vida, como é natural. Percebe que ele é egoísta, mas é egoísta demais. Começa a tentar podar isso. É orgulhoso, mas é orgulhoso demais. Tenta podar. Que ele tem uma tendência a mentir demais. Tenta podar. Porque, na verdade, nós conseguimos modificar a estrutura da educação de um espírito até os 7, 8, 10 anos. Depois disso, fica extremamente difícil. Porque é um momento em que o espírito se atoma totalmente do corpo e começa a vivenciar muito a matéria. E aí nós temos uma dificuldade grande. O que ocorre quando o processo da primeira infância é negligenciado? A criança cresce sem bases de educação moral e quando ela chega na adolescência, muitas vezes ela traz à tona tudo de negativo que ela trouxe do passado e aí nós perdemos as rédeas dos nossos filhos. Então, o processo de educação ele deve se iniciar desde a primeira infância. Lógico que dentro desse processo, né, nós não podemos ser apenas, como a maioria das pessoas tendem a fazer hoje, ser o amigo do filho. Não, ser amigo sim, mas ele saber que nós somos pais, pai e mãe, e que nós temos autoridade sobre ele. Não espancar, bater, mas ser rígidos e firmes no processo educacional para que ele aprenda. Né? Sabemos que por vezes reencarnamos tendo que conviver com alguém que não nos é agradável. Essa existência é válida, mesmo sendo por obrigação? Muitas vezes reencarnamos com pessoas que não nos é agradável. Essa aqui? Com alguém que não nos é agradável. Essa existência é válida, mesmo sendo por obrigação, extremamente válida. Por que é por obrigação? Por que essa pessoa que eu não gosto reencarnou comigo? Porque eu implorei para ela vir comigo. Reconcilia com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que coisa pior não suceda, dizia Jesus. Se eu trago o inimigo do passado, eu chego no mundo espiritual, vejo que essa inimizade, que essa desavença me impede de evoluir. Eu peço perdão a ele e ele pede a mim. Nós reencarnamos juntos para reparar.
o véu da existência cai, o véu do esquecimento cai sobre nós. E aquela sensação, eu não gosto da pessoa, eu não posso confiar nela, bate muito forte em nós. E aí vem as dificuldades de família, muitas vezes. Né? É a oportunidade de você que percebe isso já pelas luzes da doutrina espírita, ter um tantinho de paciência, ter um tantinho de compreensão de que se deve lidar a agressividade, agressividade da pessoa com o perdão, com a paciência, tratar o mal com o bem, que é a lição de Jesus. Porque se você conseguir isso, você terá ganhado esse irmão para a vida eterna. Como diz Jesus, se você tem algum problema com o seu irmão, vai e reconcilia com ele. Se você fizer com que ele te ouça, você terá ganhado o teu irmão para a vida eterna. É isso. Tem algum problema com alguém, você vai reencarnar junto com esse alguém, até resolver. Então é melhor que resolva agora, né? João, estamos convivendo com uma geração com muitas drogas de vários tipos. Nessa fase de transição planetária, vai haver uma grande mudança? Fale um pouco sobre isso. As drogas e o processo de transformação da Terra, sim. Né? Porque o próprio processo de transformação da Terra, ele trouxe ao planeta, a partir do início da década de 50, muitos espíritos que estão tendo na Terra agora a última oportunidade de reencarnar. Ou seja, espíritos maus, vinculados à maldade. Então, percebam que a partir da década de 50, teve um processo de criação de drogas sintéticas, de desenvolvimento do mercado do tráfico incrível. Então, tudo isso faz parte desse processo. Né? Então, esses espíritos, ao desencarnarem, não terão mais oportunidade de voltar à Terra. Então, naturalmente, ao longo de algumas décadas, alguns anos, esse processo todo de drogas e de tráfico haverão de desaparecer da Terra, como todas aquelas vinculadas à maldade, né? Porque aqui ficarão espíritos já comprometidos com o bem. No entanto, precisamos notar que esse é um processo que cabe a nós também trabalhar, né? Ou seja, a oração por essas pessoas que são doentes, né? Que necessitam de auxílio. Mais algum? Tem mais uma pergunta. Dia 18 fez 1 ano da morte da minha mãe e foi impressionante como tudo nesse dia foi dando certo. Como documentos da casa da minha irmã, tem alguma relação com a data da partida dela? Vou repetir a pergunta. Dia 18 fez 1 ano da morte da minha mãe. Foi impressionante como tudo nesse dia foi dando certo. Documentos da casa da minha irmã, tem alguma relação com a data da partida dela? Deu certo os documentos, foi tudo se engajando certinho. Então, na data de nascimento? Ou Morte. Morte. 1 ano da morte da mãe dela. Tá. No aniversário de morte de 1 ano da mãezinha, da pessoa que fez a questão, tudo deu certo no dia, se tem alguma relação. Geralmente, a data de desencarne, a data de nascimento, esses espíritos vêm fazer visitas a nós. E quando eles não têm condição de vir fazer visitas sozinhos, eles vêm com espíritos amigos e mentores espirituais. Isso pode não, e isso nos auxilia muito, através de passes deles, de orientações. Isso pode ter, de alguma forma, influenciado isso. Mas o importante é a visita em si e a forma que você sentiu isso nesse dia, tá? Eu acredito que não tem mais nenhuma, João. Bom, Entrou aí?
da outra live, da outra live que nós estávamos antes de cair, nós não temos mais nenhuma aqui. Eu vou responder mais algumas que estão aqui, para depois ir para a vibração e o passe. E se eventualmente ficaram alguma da outra live, que eu vou conferir depois, o início, eu respondo na quinta-feira que vem, tá bom? Então aqui nós temos, João, como evitar espíritos obsessores que insistem em nos atrapalhar? E aí Jesus responde, quando foi levado um menino a ele, obsediado, e ele diz ao espírito, espírito surdo e mudo, sai dele. E o espírito saiu. Os discípulos, os apóstolos que estavam próximos, ficaram a noite inteira orando pelo menino e não conseguiram nada. Como que o Senhor conseguiu? Perguntou um deles. Para esse tipo de espírito, somente jejum e oração. Jejum não é parar de comer, é parar de errar. Quanto menos a gente erra, mais autoridade a gente tem com os espíritos inferiores. Eles são atraídos pelo mal que ainda existe em nós. Sempre que a gente se entrega à raiva, ao pessimismo, a algum nervoso, alguma aflição, é como se nós abríssemos portas para eles se aproximarem. Então, como fazer? A oração. Sempre que você vê que vai perder o controle, respira fundo e ora. E com certeza a prática da oração no lar vai te ajudar demais. Eu estou para fazer um vídeo, inclusive era para eu postar essa semana. Eu não tive muito tempo para isso, mas semana que vem não passa. Eu vou fazer um vídeo com toda a explicação sobre o Evangelho no lar, que é uma prática incrível e maravilhosa e que nos ajuda muito em relação aos espíritos obsessores, tá? Bom, vamos então complementar alguma questão que tenha ficado para que a gente possa passar a nosso passe. Bom, obrigado pelo estudo. Sugestão. Mesmo depois da pandemia, deveria continuar as lives das pessoas que não são de Cerqueira. Realmente. Na verdade, quando nós começamos, a ideia era muito simples. Era dar um auxílio àqueles que frequentavam a nossa casa e pela pandemia não podiam mais ir, né? Porque estamos suspensos com os trabalhos. Mas ao longo desses 4 meses, a gente angariou tantos irmãos, tantos amigos, tantos corações fraternos, que a ideia realmente é essa. Nós voltaremos ao trabalho físico da nossa casa, mas esse trabalho físico será transmitido ao vivo por lives. E as reuniões de pinga-fogo como essa serão transferidas para outro dia, porque na nossa casa as reuniões mediúnicas são a quinta-feira. Mas nós faremos um outro dia e continuaremos as lives também de perguntas e respostas. Bom. Aqui não entrou mais nenhuma. Bom, acredito que não entrou mais nenhuma. Então nós vamos agora para a vibração do passe e da fluidificação da água, tá bom? E lembrando, se eventualmente ficou alguma questão da live que caiu, eu responderei na quinta-feira da semana que vem, tá bom? Então vamos todos à nossa vibração, todos pegaram a água para que possamos fazer a fluidificação também. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus e vincular pela força do pensamento o nosso Mestre Jesus. Como um foco de luz
ele penetra o nosso lar. E a sua presença por si só inunda todo o nosso lar em luz. Sentimos uma força maravilhosa e suave a nos envolver a alma. Ele nos sorri, abraça forte, e nesse momento sentimos as suas doces palavras a penetrar os nossos ouvidos, a iluminar a nossa alma, a harmonizar o nosso corpo físico, a limpar a nossa mente de toda a negatividade, alcançando o nosso coração e nossa alma, para que possamos sentir de forma mais forte a esperança em Deus, a fé, a força voltando a nós, a força de vencer os obstáculos que são naturais de uma experiência num mundo que ainda é de provas e expiações. Mas nos renova a certeza que não estamos sozinhos, que Deus é nosso Pai, que Jesus é o nosso guia nessa caminhada, e que uma verdadeira legião de espíritos luminosos, seguindo as ordens do Mestre Jesus, nos fortalece e nos ampara a caminhada, assim como aquele estranho sirineu auxiliou Jesus a levar a sua cruz. Esses nossos irmãos luminosos, como sirineus novos, nos auxiliam também a carregar a nossa cruz, para que possamos, como Jesus, levá-la ao Gólgota da nossa libertação moral. Porque creio, irmãos, as dificuldades e dores do caminho, não obstante serem extremamente difíceis, são passageiros, e tudo na vida passa. Só nós que somos eternos. Nesse momento, o nosso corpo se reveste em um manto luminoso. O nosso sentimento se volta a toda a humanidade sofredora, a todos aqueles que sabemos necessitados, e as equipes de luz, sob as ordens do Mestre, vão rapidamente a cada coração que nesse momento pensamos. Um outro grupo de irmãos começa o processo de iluminação das águas, fluidificando-as, e lentamente ela é transformada em remédio específico, não só para as nossas necessidades íntimas, para todos os nossos familiares. E assim, gradativamente, renovados pela presença luminosa do Cristo em nós, começamos a retornar à nossa consciência habitual, já renovados e fortalecidos. Meus irmãos, com a graça divina, nesse momento cada um de nós recebeu paz. As águas que estão adiante de vocês também estão fluidificadas. Nos resta agradecer. Agradecer aos nossos mentores espirituais que cuidam do nosso processo de encarnação. A todos os trabalhadores do GAEFA que de forma tão amorosa e carinhosa
cuidaram de cada um de nós. A Francisco de Assis, o patrono da nossa casa, a quem rogamos a bênção. A Mãe Santíssima de Nazaré, que teu manto de misericórdia e de bênçãos caia sobre toda a humanidade. A nosso Mestre Jesus, o farol da nossa existência, para que, não obstante caminhando sobre os labirintos tortuosos e escuros do planeta, jamais nos falte a luz do seu olhar. E a Deus, o nosso Pai, a quem entregamos mais esta reunião, agradecendo por tudo que nos deste e rogando que nos abençoe, nos concedendo uma noite de luz e de paz, e que amanhã possamos acordar renovados e fortalecidos para continuar a nossa luta, a nossa caminhada a caminho da luz. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela presença, pelo carinho das questões, pela paciência conosco, pedir desculpas por ter caído, né? Afinal de contas, como um processo de transmissão online, a gente está sujeito a isso, mas desejo a todos vocês uma noite de luz, de paz, de bênção, um final de semana de muitas realizações. Como todas as quintas-feiras eu coloco, se eventualmente alguma questão que eu respondi, alguém compreender que não foi exatamente o que a doutrina espírita orienta, eu peço a gentileza, coloque nos comentários para que a gente possa também aprender, né? Afinal de contas, não existem professores na doutrina, apenas alunos, né? Então, dessa forma, eu peço a vocês também que possam me auxiliar, se eventualmente houve alguma questão que teve alguma divergência doutrinária ou algum ponto equivocado em relação à doutrina, né? E dizendo que essa live, como ela foi quebrada em duas, eu não conseguirei publicá-la de imediato no YouTube, no nosso canal, Gaefa Espírita, porque eu vou precisar pegá-la e uni-la para poder publicar, né? Mas publicarei sem falta amanhã. Aqueles que quiserem, já estará essa live completa amanhã no YouTube. Até porque eu passei aquela lista de livros sobre mediunidade que, ao meu modesto ponto de vista, vai auxiliar demais, tá? E do mais, estará também na nossa página do Gaefa, bem como todas as outras palestras, tanto de terça quanto de quinta, estão no nosso canal. Conheçam o canal, tá? Prestigiem a nossa página. Nós estamos há 4 meses e meio fazendo essas lives. Como eu disse, inicialmente a gente começou com uma proposta muito simples de atender aqueles que iam na nossa casa, aqui da nossa cidade, no máximo das cidades em torno, em Avaré, Itaí, Fartura, Piraju, as cidades aqui em torno, Itatinga, Taquarituba, que eu tenho grandes amigos e que a gente faz palestra também, mas de forma esplendorosa, essa é a palavra. Nós fomos tomados por uma surpresa muito boa de conhecer tantos e tantos amigos, muitas vezes muito longe da nossa região aqui, e que de forma tão amorosa têm participado e assistido e gostado das nossas lives. Então, por isso, também nós continuaremos com as lives depois que retornarmos às atividades, né, para que a gente possa cada vez mais estreitar esses laços, né, porque a doutrina espírita é isso,
É uma religião? É uma filosofia? É uma ciência? É. Mas, sobretudo, é uma bandeira de luz que tem por objetivo trazer o cristianismo primitivo, aquele proposto por Jesus, aquele vivenciado pelos apóstolos primitivos, para que os nossos corações se unam cada vez mais, não obstante a distância, para que um dia nós possamos fazer da terra a nova Jerusalém prometida por Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês e fiquem com Deus. Terça-feira temos a nossa live com a palestra. A partir de segunda-feira eu já publico o tema nas nossas redes sociais, tá bom? Fiquem com Deus e que Deus os ilumine. Fiquem em paz.